Quero saudar a paz do Senhor para os irmãos que estão conosco e para vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, Facebook, Instagram. E mais uma manhã estamos aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus, em Itacaré, para estarmos transmitindo a nossa escola bíblica. Estou sem máscara até mesmo porque estão mantendo uma distância, distanciamento bem longo, até mesmo para facilitar o entendimento dos que estão nos acompanhando, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vamos dar início à nossa escola bíblica, fazendo a leitura. Nós estamos estudando essa lição, você que está nos acompanhando, estamos estudando essa lição, tá bom? O tema da lição é Batalha Espiritual. Batalha Espiritual é um tema muito bom, foi muito debatido no ano de 2019, foi no primeiro trimestre, Primeiro trimestre do ano de 2019, foi bem debatido esse tema, um tema muito importante, de um conhecimento amplo para as nossas vidas, porque nos abre o entendimento do mundo espiritual, Passamos a conhecer um pouco mais desse universo espiritual. Então, vamos estar estudando esse tema. E a leitura, o tema é a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Esse é o tema. A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Muito bom, né? Se o mundo físico é bonito, a beleza do mundo físico, os mares, os rios, as florestas, são lindas. Imagine o mundo espiritual, a beleza desse mundo espiritual, desse universo espiritual. Então, é muito rico esse tema e muito bom. E a nossa leitura bíblica em classe, segundo o livro de Lucas. Você que está em casa, os irmãos que estão aqui conosco, pode estar abrindo o livro de Lucas, capítulo 1, do 26 ao 35. Essa é a nossa leitura introdutória para estarmos debatendo esse tema. Lucas, capítulo 1, do 26 ao 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa é a leitura bíblica para esse tema, tá bom? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, pela oportunidade, Senhor, de estar ministrando a tua palavra, e nesta manhã, Senhor, ser conosco, nos dando vitória, nos instruindo, meu Senhor, para transmitir o conhecimento para os teus filhos, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Falamos sobre esse tema muito importante. Esse tema é um tema que muitas pessoas se interessam, até mesmo porque abre um horizonte muito grande, abre algo maravilhoso para um conhecimento maior dessa beleza do mundo espiritual. Algumas pessoas dizem, se de repente Deus abrisse os olhos do ser humano, ele ia ter um impacto muito grande com o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é tão real como o mundo físico, é tão real, e o ser humano ele foi criado para ter esse relacionamento com os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, Por isso que o homem é composto de parte material e parte espiritual,
porque com essas duas partes ele tem contato com o mundo físico e o mundo espiritual. E esse mundo espiritual é muito belo, pois revela muitas coisas maravilhosas da parte de Deus. E hoje nós vamos ter o conhecimento dos anjos. Nós vamos ter um pouco do conhecimento que é os anjos. Se veio falar muito em anjos, né? Então nós vamos ter um conhecimento e vamos falar acerca desses anjos. Quem são esses anjos? Quem criou esses anjos? Como é que eles agem? Quais são as suas classes? Então nós vamos ter um conhecimento assim acerca dos anjos. E é um tema muito bom, né? Angiologia é a doutrina na teologia que dá o nome para o estudo dos anjos, né? Os anjos bons e os anjos maus. Só que hoje nós vamos estudar sobre esses anjos bons e a sua atuação, como é que eles estão diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que é que a Bíblia nos revela e nos mostra? Como eles estão agora. Então nós vamos conhecer isso e é muito rico esse tema, muito rico. O primeiro ponto vai falar sobre os anjos. Os anjos, quem são eles? Primeiro, os anjos são uma classe de seres criados por Deus. Olha aí. Então, os anjos foram criados por quem? Por Deus. Foram seres, são uma classe de seres que foi criado por Deus, assim como os seres humanos também foram criados. Então, os anjos não é autoexistente, né? Eles foram criados, eles foram criaturas, assim como nós somos criados, os anjos também foram criados. Eles foram criados. Então, anjo, essa palavra anjo chegou ao nosso conhecimento, esse termo anjo, onde provém do latim, né? Do latim que é angelus. Aí por isso nós temos o conhecimento, falamos sempre anjo, porque é uma palavra que vem derivada do latim, né? Do grego já vem angelos, que tem o mesmo significado de mensageiro, dá um entendimento de mensageiro. E nós vamos ver na Bíblia anjos trazendo isso, mensagens. Sim ou não? O texto que agora lemos, o comportamento desse anjo foi o quê? Foi trazer uma mensagem. Trouxe a mensagem para quem? Para Maria. Então você vê que no termo grego esse nome ângelos, que mesmo a Septuaginta na época, ela traduziu do hebraico que é malak, que dá o entendimento de mensageiro ou anjo, né? Agora na nossa cultura, o que se fala em anjo, todos entendemos o que significa, né? Quando se fala de anjo, nós entendemos que se trata de algo celestial, Não tem esse entendimento quando se fala de anjo? Fala de anjo e aí nos remete a um entendimento de um ser espiritual, nos dá o entendimento de que eles habitam onde? No céu. Não tem esse entendimento? Os anjos estão no céu. Então nós fomos ensinados, orientados há muitos anos, antes mesmo de sermos cristãos, já tínhamos esse conhecimento de anjos, né? Já era nos passar essa mensagem de que existiam os anjos, que protege. Então é um assunto muito bom que tem um conhecimento, tanto daqueles que são cristãos, que nasceram no cristianismo, no berço cristão, como aqueles que adquiriram esse conhecimento, né? Esse conhecimento passado, né? Transmitido de geração em geração, chegou o conhecimento de que existem esses seres que habitam o mundo espiritual e que é muito importante. Então entendemos que essa palavra, quem são eles? Foram criados por Deus, né? E entendemos que ele o termo vem do latim, do grego, e tudo remete como mensageiro, né? Nos aponta como mensageiro. Agora, na visão dos gregos e romanos, eles dão o entendimento como mensageiro ou embaixador em um assunto humano. Olha que maravilha, alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Então o embaixador, ele não fala de si mesmo. Quando o presidente da república tem seus embaixadores,
Nos demais países não tem? Agora mesmo está tendo um assunto que está se tratando muito, está sendo alvo de reportagem, falando sobre Angola, que o governo brasileiro quer tentar ver se aciona o embaixador. Então o embaixador vai falar no nome de quem? Do presidente, entendeu? Então ele está numa representação do presidente. Então o que ele vai falar não é dele mesmo, mas é uma mensagem que ele vai levar. Ele vai transmitir uma mensagem do presidente. Ele é um embaixador. É que nem nós somos embaixadores de Cristo. Então nós falamos de nós mesmos? Não. Nós falamos aquilo que Cristo nos orientou, né? Aquilo que está escrito. Por isso nós somos embaixadores, porque nós propagamos aquilo, que nem foi João disse, aquilo que vimos e ouvimos, isso anunciamos, entendeu? Então ele foi testemunha ocular dos milagres de Jesus, de tudo que Jesus operou, e agora ele está fazendo o papel de embaixador. Ele estava propagando tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido do mestre, entendeu? Então, no grego, os gregos e os romanos usavam essa palavra ângelo como entendimento de mensageiro ou embaixador em assuntos humanos, alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Foi essa palavra que eles traduziram, né? Na Septuaginta aparece entendimento de mensageiro ou de embaixador. E na Bíblia, essa palavra anjo, o que é que ela nos traz de um conhecimento na Bíblia? Na Bíblia, o termo Malach, na cultura hebraica, indicava um ser celeste e espiritual, dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Então na Bíblia, esse termo anjo, ele indica algo celeste, algo espiritual, mensageiro espiritual, algo que ele ouvia de Deus e trazia essa mensagem, dava esse entendimento de algo, de um ser espiritual e celeste. Isso nós vemos na Bíblia. O Salmo 103, você que está nos acompanhando, Salmo 103, que os irmãos que estão me acompanhando também, abre aí o Salmo 103, o versículo 20, olha o que esse Salmo diz, 103, o versículo 20, ele nos diz assim, bendizei ao Senhor, anjos seus, tá vendo? Magníficos em poder. Aí, só que o salmista está falando, que está atribuindo ao ser celeste, tá vendo? Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpre as suas ordens, tá vendo? Então, os anjos estão o quê? São cumpridores das ordens divinas. Os anjos, ele não age de uma forma para satisfazer ele, não. Ele age segundo uma ordem divina, porque eles são o quê? Obedientes, entendeu? Eles são obedientes às ordens divinas. Então ele está a serviço de Deus. Então por isso que o salmista nos traz essa revelação, que cumpre as suas obras, obedecendo a voz da sua palavra. Então você vê como o anjo está a serviço de Deus, entendeu? O anjo está a serviço do Pai. Então nós temos esse entendimento de que os anjos, ele opera segundo a vontade de Deus e segundo as ordens de Deus, Ele não age de uma forma aleatória ou sem uma direção, não. Eles obedecem a uma ordem. Ele está a serviço, ele é servidor. Os anjos estão a serviço de Deus e dos santos, amém? Os anjos estão a serviço de Deus e dos santos. Então isso é maravilhoso, temos esse conhecimento. Eles pertencem à corte, olha que maravilha, de Yahvé no céu, onde louva e o serve. Nós vemos isso em Isaías, que é um texto muito conhecido, quando Isaías teve aquela visão do céu, que visão maravilhosa, no capítulo 6 de Isaías, os irmãos acompanham bem no livro de Isaías, no capítulo 6, e observa que revelação que Isaías tem. Ele diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um
tinha 6 asas. Aí você vê onde os anjos estavam, entendeu? Estava no trono. Onde é o trono de Deus? Os céus, né? Os céus é o trono de Deus. Então os anjos estavam lá. Deus estava o quê? Adorando, servindo a Ele. Então esse é o papel que os anjos se desempenham. Os anjos no céu tem papéis que eles desempenham, tem funções para eles, eles foram criados com essa finalidade, entendeu? Eles estão a serviço de Deus e adoram a Deus. Então eles têm essa finalidade, os anjos. E isso é uma coisa maravilhosa, sim ou não? Imaginamos que agora, enquanto nós estamos aqui no templo, você que está nos acompanhando aqui no Instagram, no Facebook, você está nos acompanhando, imaginar que nessa hora Deus está lá com sua corte reunida, né, de anjos, para estar o adorando. Que coisa maravilhosa, e está a serviço também, porque nós podemos ver que existem classes de anjos, cada um com suas funções. O reino de Deus é um reino muito organizado, o reino espiritual é um reino muito organizado, que cada um tem suas funções e que nenhum atropela o outro. Tudo rege dentro de um padrão. Que coisa maravilhosa conhecer isso, né? Saber que tudo rege dentro de um padrão e que tudo tem a sua finalidade, as suas funções. Nós vamos conhecer isso, conhecer essas classes de anjos, ver quem são eles e quais são as suas funções. Isso é maravilhoso, saber que eles têm essas funções, e ele sabe muito bem disso, tanto que eles não ultrapassam isso. Ele, por exemplo, serafins e querubins têm as suas funções, nenhum atropela o outro, né? Um não pode atropelar o outro. Serafim está lá, ó o que Isaías viu os serafins, ó, que estavam assim meio clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então nos mostra a posição do serafim, né? Isso aqui identifica muito bem como é que os serafins se comportam diante de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então é algo muito lindo e maravilhoso, sublime, essa realidade do mundo espiritual. E vamos mais. Convém nunca perder de vista que essa palavra se aplica também a mensageiro humano. É uma palavra que, vamos entender, essa palavra é Malak, mensageiro, embaixador. Tanto essa palavra pode ser aplicada tanto para mensageiro celestial como humano, como ser humano, entendeu? Quem essa palavra, por exemplo, mensageiro ou embaixador, isso nós vemos na Bíblia falando sobre isso. Paulo que disse que ele é embaixador de Cristo, embaixador do Evangelho, algo assim que Paulo se titulou. Então ele era um representante, ele sabia que ele não estava falando de si mesmo. Quando ele disse eu sou embaixador, quando a pessoa é embaixador, sobre ele está uma autoridade e ele é um porta-voz, entendeu? Aí muitos homens também foram assim. Por exemplo, na Bíblia apresenta João Batista, é um exemplo de mensageiro, João Batista veio como mensageiro, trazer essa mensagem. Outro foi Ageu. Ageu também, essa palavra no hebraico, ela tem o mesmo significado. Quando você atribui a Ageu, ela chama Malak, ou seja, embaixador do Senhor. Então, Ageu, profeta, que Deus levantou, né? Todo mundo conhece muito bem, na época da reconstrução do templo, e Deus levantou Ageu, Zacarias, são os 2 profetas que Deus levantou naquela época, e também ele tinha esse título de embaixador, mensageiro. Então essa palavra, ela tanto é atribuída a um ser celestial, como a um ofício humano, ou é uma função humana, entendeu? Pode ser tanto para o ser celestial como para o ser humano. Então, podemos entender que essa palavra se aplica para as duas esferas, espiritual, aos anjos, e na nossa esfera, né, física, que é aquele que leva a mensagem de Deus, aquele que propaga a palavra de Deus, porque ele não está falando dele, ele está falando da palavra de Deus. Então, você é um mensageiro do Senhor. Por isso eu vou trazer esse mensageiro hoje, mensageiro que é falar da parte do Senhor. Então vai trazer uma palavra de Deus.
Então isso é muito maravilhoso. Então podemos entender a respeito de tudo isso que significa anjos, né? O significado, podemos entender muito bem o que se trata. O segundo ponto vai nos falar sobre os seres celestiais para servir. Olha que coisa maravilhosa. Eles são os seres celestiais para servir. Que coisa maravilhosa. Agora, qual é a natureza dele? Qual é a natureza dele? É isso que nós vamos conhecer, a natureza dos anjos. Conhecer um pouco como eles são. Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Olha que coisa. Eles são invisíveis. Ninguém sempre anda dizendo, eu vi um anjo ali, né? São seres invisíveis, né? Visível ao ser humano, mas ele opera, mas não é visível, O ser humano não anda pela rua e cruza com um anjo aí, se batendo com um anjo, não existe isso, porque a habitação dele, ele, por ser um ser espiritual, né? Por ser um ser espiritual, ele não, como é que eu posso dizer para o nosso entendimento? Como ser espiritual, ele se torna dessa forma, né? Sem que as pessoas tenham esse contato, seja palpável, né? Ou seja palpável, não tem como, né? Por ser um ser espiritual. E possui natureza racional, olha para aí, são em grandes multidões no céu. Então, isso significa o quê? E quando a pessoa fala que viu um anjo na igreja? Aí é meio complicado isso aí, viu? Porque a gente vê muitas pessoas, eu vou uma pergunta aqui agora, que tem gente que diz muito que viu um anjo com a espada de fogo cortando, é meio complicado isso aí, né? É algo que às vezes nós vemos realmente muitas pessoas falando que viu o anjo, mas o anjo ele é invisível. Agora, materializar, já teve casos de acontecer, né? Na época de Ló, né? Teve 3 anjos, né? Foi 3 anjos que foi até a cidade de Sodoma e tirou Ló de lá. E é um caso específico, foi algo específico, né? Mas ali também teve o caso também dali de quando estava preso. Me lembra aí? Foi Pedro que estava preso e de repente apareceu um anjo, não foi? E abriu o cárcere. Então tem casos assim na Bíblia que aponta também anjo que se mata, mas ele na sua essência ele é invisível, ele é espiritual, entendeu? Teve casos específicos que teve a materialização, e muitas vezes eu quero chamar a atenção para os irmãos que estão aqui. Irmão Daniel, já deu espaço, rapidinho. Aos irmãos que vocês estão nos acompanhando, muitas vezes quando a Bíblia se atribui ao anjo do Senhor ali, muitas vezes atribui a Cristo, principalmente quando vem Senhor, o anjo do Senhor, letra maiúscula ali, normalmente atribui a Cristo. A gente tem que ter um pouco, separar um pouco algumas coisas, né, para o nosso entendimento. Sim, irmão Daniel? Essa mesma lista que nós estamos falando, o anjo Gabriel, ele se veio em pessoa. E isso, Maria viu ali, é isso, também ali, muito bem, bem colocado. A leitura bíblica que nós terminamos de ler, ele fala que Maria conversou com o anjo, né? Ela conversou com o anjo, dialogaram, né? Teve um diálogo com o anjo. Então, mas casos que... São casos isolados. Se a gente for parar para observar o período desde que o primeiro anjo apareceu até o último anjo que apareceu na Bíblia, a gente vai ver que ao longo de quase 2000 anos, vamos supor que tenha 10 aparições de anjo, vamos supor que tenha 10, você pega 10 e divide por 2000 anos, você vai ver, porque não é igual a gente pensa, que apareceu aqui hoje, daqui uma semana apareceu para outro, não. E se a gente pegar para nosso século, nossa atualidade, o tanto de pessoas que simultaneamente diz que vê anjo enquanto prega, a gente vê que não tem uma coerência bíblica, porque pela Bíblia aparece, mas é algo muito assim, casual, algo muito difícil de acontecer, é uma coisa muito rara, só para situações específicas, né, Rob? Específica. Deus me pede para enviar uma mensagem para uma determinada pessoa e por não ter uma pessoa para ir, vai um anjo lá. Que hoje em dia Deus usa os seus ministros. Os seus ministros, né? São casos
específicos. Mas muito bem, os irmãos perguntaram, isso é muito bom. São muitas dúvidas que geram em relação a anjos, porque se nós não tivermos cuidado, acaba atribuindo tudo aos anjos e os anjos estão a serviço, né? Tanto de Deus quanto os santos, os anjos estão a serviço. Então, se a gente for atribuir, vai anular ao poder de Deus, ao domínio do Senhor. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Porque senão leva o anjo a ser um ser, a ser adorado, como muitos homens se prostraram diante de anjos. Muitos homens se prostraram. Caso disso foi, não sei se foi Daniel, foi no Apocalipse. João se prostrou diante do anjo. Ele disse assim: olha, não, eu não sou digno de adoração, não. Se levante aí, rapaz, não sou digno. Então, para você ver que o anjo trazia a revelação, mostrava, mas ele imaginava que ele tinha esse, entendeu? Mas o anjo disse: não, eu não sou, não, eu sou servo, estou aqui só para servir, adora a Deus, entendeu? Então, cuidado que tem que ter em relação a isso. Sim, Daniel? Pois é, quando a gente vai dormir ou viajar, que a gente pede: oh Deus, acalma o Senhor ao redor da gente. Então, ele está protegido pelos anjos, só que a gente não está vendo, com algo invencível, que a Bíblia diz que os anjos do céu acampam ao redor. Irmãos, porque se nós não tivéssemos essa proteção, o inimigo, você vê que a Bíblia aponta os anjos ao redor e o adversário é o que? Ao derredor, entendeu? Então é algo que nós temos uma proteção divina, Deus nos protege, entendeu? Nós temos essa cobertura espiritual, por isso que o inimigo ele vem, tenta, mas não consegue, porque nós temos uma cobertura espiritual dada pelo nosso Deus, Então, os anjos entendemos que ela tem multidões. Se imaginarmos uma multidão, imagina, irmão, ela aponta com multidões de anjos. Então isso é maravilhoso. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Deixa eu ver se eu acho que é rapidinho para nós fundamentar. 22. Quem achou? Pode ler? Pode, já achou aí? Pode ler, sim. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Olha para isso. Olha, a minha tradução ela diz assim, quer ver? Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e a muitos milhares de anjos. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o que? Multidão, muitos e milhares. A população da Terra é quantos? É quanto bilhão? 7 bilhões, quase 8. Quase 8 bilhões, né? Então, agora aqui ele atribui o que? Milhares, e aos muitos milhares de anjos, né? Então, podemos ver que o céu é bem repleto de anjos, e anjos que estão ali diante de Deus, disponível para agir de acordo à ordenança do Senhor, né? Você vê que tem anjos, irmãos, que a Apocalipse aponta, anjos que bradavam no céu, acho que Apocalipse capítulo 12, ele apresenta um anjo que o João disse que quando esse anjo apareceu, a terra foi iluminada pelo esplendor desse anjo. É brincadeira? Então isso nos mostra que tem anjos que têm dotado de uma autoridade, de um poder dado por Deus, né? Esses anjos mesmo do juízo, esses anjos que vai vir para executar o juízo de Deus, são anjos que têm esse poder dado por Deus para que venha manifestar na terra o poder de Deus. Então é algo poderoso. Então nós podemos ver isso, né, dentro da Bíblia, anjos dessa forma. Então existe muito tipo de anjos que estão aí a serviço do Senhor. E como criaturas, eles não são autônomos nem independentes. Eles não, que nem terminamos de falar, ele não pode agir porque ele acha que tem que fazer aquilo, não. Eles não são autônomos nem independentes. Eles não podem agir da maneira que eles acham,
Apesar do livre-arbítrio, o anjo ele foi feito por livre-arbítrio. Dentro de tudo isso, ele sabe que ele tem ele tem que ser submisso, eles são submissos, né? Submissos à vontade de Deus. Então, por isso que eles não são independentes, eles não agem como tal e nunca receberam adoração. Então, humanos tentaram adorá-lo, mas eles sempre recusaram isso, né? Sempre que ele se apresentava ao homem, por quê? Porque às vezes os homens se comportaram desse jeito? Porque quando esses anjos se manifestavam, algo sobrenatural acontecia. A mensagem era muito forte, muito impactante. Então, quando eles recebiam aquela mensagem, muitas vezes o comportamento humano era se prostrar e achar que aquilo ali vinha dele, entendeu? Mas eles não aceitam, eles não podem aceitar isso. Entendeu? Eles não podem, porque sabem que o único, eles têm isso, que eles sabem que o único que pode ser adorado é Deus. Por isso que quando ele disse ali para João, não adore a Deus, porque eles sabem que o único que deve ser adorado é o Senhor. Então, eles não podem receber a adoração, a habitação dele é o céu, né? Eles veem sempre a face do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Os anjos estão sempre presentes, vendo a face do Pai, que coisa maravilhosa, né? Eles sempre veem a face do Pai, não possuem corpo físico ou material, né? Então eles estão presentes ali, não possuem corpo físico, né? Que coisa maravilhosa isso, né? Não é como nós que temos esse corpo, porque até mesmo, irmão, o nosso corpo é dado para a nossa habitação terrena. Por isso que quando nós somos transladados, o nosso corpo vai ser transformado. Entendeu? Mas porque esse corpo é para a nossa habitação, é para a pele, para proteger, né, a nossa carne, os vasos. Então, tudo isso que nós temos é para a nossa habitação só na terra mesmo. Entendeu? Ela serve só para a nossa habitação na terra. Então, fora disso, não tem mais essa importância para o mundo espiritual é diferente, né? A movimentação do mundo espiritual é diferente. Então, por isso que não podemos assemelhar ele, imaginar ele, comparar um anjo deve ser assim. A gente vê sempre retrato de anjos, né? Pessoas que tentam esculpir anjos, fazer um desenho de anjos. Agora, aqui, essa substância do corpo do anjo, como é uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo que ele é invisível e não é material, como bem disse o professor presbítero Robson, como o Robson também falou anteriormente, que ele se materializa. Então, aí aquilo física que era invisível, se torna visível. Por algum momento se torna invisível. Aquilo que era intangível, que não se podia tocar, pode se tornar tocável, como foi no caso de Jacó, que brigou corporeamente com o anjo. Isso. Como no caso desses 3 personagens que aparecem para Abraão, que são anjos, porém que são anjos que um deles ali é uma teofania, né? A aparição do próprio Cristo, a cristofania. Mas a gente vê que aqueles anjos se alimentam na carne de Abraão. Se alimentam com Então são corpos difíceis de se explicar. Jesus mesmo, quando ele ressuscita com um corpo mais ou menos semelhante a um desses que ele atravessa numa parede. Atravessa. E ele se alimenta ainda. Ele ainda se alimenta com o seu corpo ressuscitado. E a Bíblia diz que nós seremos como os anjos. Então receberemos esse corpo que você está falando. Esse corpo. Coisa maravilhosa, né? Entendemos como é que é a natureza dos anjos. Isso é uma coisa maravilhosa e que nós entendemos porque a Bíblia nos revela isso. Porque isso dentro do conhecimento secular não traz uma revelação, porque é algo espiritual, né? Então, para que nós venhamos desse entendimento, a Bíblia que é a nossa fonte, que nos define quem são e coloca cada um no seu lugar. E esse corpo é interessante, sabe por quê? Porque assim, é o mesmo corpo que Jesus teve depois ressuscitado, me parece que é o corpo que os anjos possuem. E parece que é o corpo que Adão, antes de pecar, possuía. Um corpo que podia se alimentar, mas se ele não comesse, ele também não morria. Porque a morte não existia, né, antes do pecado. Aí ele podia se alimentar de tudo, mesmo sem precisar para a nutrição do seu corpo, ele não precisava. Mas ele tinha o privilégio de comer, e mesmo se não comesse, não morreria. Muito, muito, muito interessante. Viu, irmãos? Então, tudo isso nós vemos essa natureza dos anjos. Os anjos não têm sexo, né? Não tem um sexo. Jesus mesmo disse
seria como os anjos, não casavam, não davam casamento e tudo. Então, tudo isso nos mostra qual é a natureza desses anjos, né? Eles, que nem aqui ele apresenta, que nem terminamos de falar, eles já teve várias aparições também, os anjos teve várias aparições. Pessoas conversaram, acho que é Hebreus ele disse que muitos receberam anjos em sua casa, receberam anjos em sua casa. Então, foram anjos que se materializaram naquele momento, né, para algo definido. Eles não vinham para isso, para fazer qualquer outra coisa, não. Para ele fazer isso, ele tinha que vir com algo pré-definido, né? Para tomar forma, ele já tinha que vir com a missão já para esse fim, né? Então, tudo entendemos que eles não têm, que nem o escritor bem apontou aqui, eles não são seres autônomos e nem independentes, né? O ofício, vamos falar do ofício, falamos da natureza dele, agora vamos falar do ofício. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. Olha que coisa maravilhosa, tem seus ofícios, suas obrigações. A Bíblia mostra a atuação dele nas diversas esferas no céu e na terra. Uma de suas atividades, e a principal delas, é louvar e glorificar a Deus. Salmo 148, o verso 2, 148, o verso 2, vai fundamentar muito bem esse ofício do anjo, de louvar e glorificar. 148, verso 2. Aqui, já achou? Pode sim. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Olha aí, exército de quê? Exército de anjos, todos os seus exércitos. Louvai ao Senhor os seus anjos, e louvai-os todos os seus exércitos. Anjos, dos anjos, por exemplo, se nós formos apontar para os serafins, anjos, né? Agora quando ele já aponta para exército, quando se aponta exército, é alguém que está pronto para o quê? Para a batalha, para a guerra. Nós vamos, no nosso entendimento, exército o quê? É o quê? É as forças armadas, né? Que está pronto para defender nossa nação. Então esse exército também são aglomerado de anjos que também desempenham essa função, entendeu? Tanto ele pode adorar como ele batalhar. Entendeu? Já os serafins não, a postura dos serafins já é diferente, são anjos para adorar, por isso que ele atribui abre esses dois espaços para apresentar essa questão do 148:2. Louvai ao Senhor todos os seus anjos e louvai-o todos os seus exércitos. Também? Aí ele diz: louvai o sol e a lua, louvai a todas as estrelas reluzentes. Então mostra que tudo louva ao Senhor, tanto os anjos como a natureza, tudo que glorifica o nome do Senhor, né? Glorifica o nome do Senhor. Então, além de glorificar, ele executa uma obra em favor de homens e mulheres para socorrer, ajudar nas suas dificuldades, e são eles que levam os salvos ao lar eterno. Olha que coisa maravilhosa, né? Tanto está a serviço, né, para ajudar homens e mulheres a socorrer, eles também levam, quando salvo ele parte. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa. Isso aqui está em Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. Olha o que ele diz aqui. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Olha aí quem pegou ele? Os anjos. Então mostra aqui também que os anjos levam os salvos ao lar eterno. E o que foi que os anjos fez aqui? Levaram pelos anjos para o seio de Abraão. Tá vendo? Então os anjos foi que pegou ele e levou. Então os anjos também têm essa função, um dos ofícios dos anjos, né? Um dos ofícios dos anjos. Primeiro é o que? Adorar, glorificar o Senhor. Outro ofício dos anjos é executar ao juízo de Deus a favor dos seus servos. Isso nós vemos na Bíblia, muitos anjos que desempenham esse ofício, sim ou não? Sim, nós vemos, né? Anjos
Eu lembro que, não sei se foi Davi na época, ele viu que ele ia para uma batalha e de repente ele viu o exército, viu um som de tropas. Não tinha muita gente, mas o inimigo viu como fosse um som de tropa, marchando no meio daquele matagal. O inimigo desesperou, veio muita gente. Eliseu um dia orou, e que foi que ele para o seu moço, não foi? Geazim, né? Geazim. Ele disse: Senhor, peço que abra os olhos dele para que ele veja. E para que ele viu, quando os olhos dele se abriu, um exército de anjos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vocês estão observando? Então, enquanto os olhos de Geazim estavam fechados, ele não estava vendo nada, ele estava vendo o inimigo. Mas quando os olhos abriram, olha o mundo espiritual se abrindo. Olha o mundo espiritual se abrindo. Aí o que foi que ele viu? Um exército de anjos, pronto para a batalha. Então, que coisa maravilhosa. Isso é algo maravilhoso e nos mostra o ofício dos anjos. Ele tem os seus ofícios, suas obrigações, a serviço de Deus. A ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Quem pode apontar aí uma ação do anjo no ministério de Jesus? Quem pode apontar um aí? Quem lembra? Quando ele foi tentado, foi levado ao deserto para ser tentado, e depois de 40 dias ele teve fome, depois da tentação, os anjos vieram servir. Você que está nos acompanhando, nosso irmão Gilmar falou sobre no dia da tentação, que Jesus foi levado ao deserto e depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. E quem foi que serviu ele? Os anjos. Os anjos foi e o serviram. Então, nós vemos a ação dos anjos no ministério de Jesus. E isso é muito importante, para você ver o quanto a sintonia desse mundo espiritual. Sua participação já começa mesmo antes do nascimento de Jesus, que foi o texto que nós lemos. Quando o anjo aparece a quem? A Maria. Mesmo antes do nascimento de Jesus, nós vemos quando o anjo Gabriel, anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, depois o nascimento de Maria, o nascimento de Jesus anunciou a Maria. Então nós vemos já anjos no ministério de Jesus trazendo uma mensagem. Os anjos estavam trazendo uma mensagem de Deus. Entendeu? Por isso que o porta-voz ali era um ser celeste, porque quem estava vindo era um ser celeste, entendeu, irmãos? Então o porta-voz foi um ser celeste. Quem estava vindo? Jesus, um ser do céu, celeste. Os homens anunciaram a vinda, fizeram esse prenúncio, mas só que no momento da chegada foi os anjos que vieram anunciar. Deus não mandou nenhum profeta, não levantou ninguém para dizer lá a Maria, não. Ele, como era celeste, agora o mensageiro era celeste, veio do céu para anunciar para Maria e a Zacarias, tanto o nascimento ali de João e o nascimento de Jesus também, foi um ser celeste que veio fazer esse anúncio. Coisa poderosa, Tanto que no texto que nós lemos, nós vemos Maria, que ela turbou muito, diz que Maria turbou muito com aquelas palavras. Ela pensa, que saudação seria aquela? Então é algo que impactou Maria naquele momento, sabe? Impactou Maria, porque foi algo fora do comum. Não era que Maria todo dia via um anjo, não, pelo conhecimento ela tinha de Deus, ela sabia da existência de um anjo, porque Maria era mulher temente a Deus, ela sabia a existência de anjo, mas até aquele momento ela não poderia ter uma experiência daquela, mas naquele momento que ela estava lá na casa dela, teve aquela experiência maravilhosa e que turbou muito o coração, o pensamento. Mas nós vemos isso no ministério de Jesus. Os anjos assistiram Jesus durante todo o ministério terreno, na tentação do deserto, na agonia no Getsêmani, na ressurreição e na ascensão ao céu. Então isso nos mostra a presença dos anjos ali durante o ministério de Jesus. Eles foram presentes, tiveram ali sempre, presente em determinadas situações, sempre que em determinadas situações os anjos estavam ali presentes naquele momento. Então é algo muito maravilhoso e vemos a atuação desses anjos no ministério de Jesus. O terceiro ponto, para nós ganharmos tempo,
sei nem que horas que são agora. Quais são que horas que são? Alguém tem horas aí para estar acompanhando? Hã? Opa, 9h39. Vai até que horas? Rapaz, 10. Até 10? Pronto, então vamos começar. As hostes angelicais. As hostes angelicais. Nós vamos estudar sobre isso agora. As hierarquias angelicais, é isso que nós vamos tratar agora. Hierarquias. Né? Sabemos que existem as hierarquias que regem o ser humano, né? Que rege qualquer departamento. Por exemplo, se nós formos no judiciário, nós vamos ver que existem as hierarquias, né? Você vê que a maior hierarquia do nosso país, assim, lá no judiciário, é o Supremo Tribunal, né? Então, nós vemos que existe uma hierarquia e tem que ser respeitada as hierarquias. Isso é uma posição. Hierarquia mesmo que é a posição que a pessoa exerce. Então, lá também existe essa posição. Os anjos têm as suas hierarquias e é muito importante. O apóstolo Paulo inclui nessa hierarquia duas duplas de seres. Primeiro, tronos e dominações. Tronos e dominações, e principados e potestades. Então ele apresenta essas hierarquias, né, angelicais. E essas hierarquias é muito importante, porque cada um desempenha o seu papel, a sua função, né? Muito importante. Dominações, por exemplo, é aquele que exerce um poder absoluto, um domínio. Ele exige um domínio, entendeu? Então, essas dominações, essa hierarquia é aquele que tem um poder absoluto, um predomínio, né? Um predomínio naquela área, porque nós sabemos que tem tipo de anjo, tem anjos que não podemos que ele é naquela área, ele não atua em outra área, ele é aquela área, entendeu? A área de atuação dele, o campo de atuação dele é aquela. É como as leis. Vamos comparar aqui, você que está nos acompanhando. Por exemplo, a PM, Polícia Militar. A atuação dela, temos até policial aqui que pode firmar isso aí. Mas a PM, a atuação dela é só estadual. É isso, Daniel? É estadual. A civil também, né? Mas quando... Isso, é estadual. Agora, quando se parte para a Polícia Federal, aí nós vemos que o âmbito é todo o país, ele engloba todo o país, né? E já tem outro tipo de polícia, que é uma polícia mundial, que já é o que? A Interpol, né? É a Interpol. Então já é uma polícia que o âmbito, o campo dele de atuação já é maior do que a Polícia Federal. O campo da Polícia Federal já é maior do que a da Civil e da Polícia Militar. Então, nós vamos ver esse campo de atuação. Então, no mundo espiritual, os anjos têm sua área de atuação. Então, quem é um anjo mensageiro? Aquele que vai levar a mensagem, aquele que tem a sua função, é diferente daquele anjo que faz parte daquele exército de batalha. Então, cada um já tem as suas funções. Porque senão, quando eu dissesse, vamos precisar de fulano, todo mundo se apresentava ali já, e aquela confusão, mas não. As hierarquias servem para organizar. Por isso que o céu é organizado. A organização é perfeita, para que todos venham saber quais são as suas funções. Olha, quando todos sabem quais são as funções, ninguém bate a cabeça, bate? Não. Quando sabe, todos que sabem quais são as funções, cada um desempenhando a sua função, nada dá errado. O grande problema que dá errado é porque muitas vezes as pessoas querem passar pela função do outro. Vamos entender isso aqui, né? Então, se passa quer tentar fazer a função do outro, dá errado. Mas quando cada um desempenha uma função, nada dá errado. Tudo entra em harmonia, tudo dá certo, tudo corre bem. É o trânsito. Por que aqui tem tanto acidente de trânsito? Porque não obedece, entendeu? Então quebra regras, quebra isso. Então, por isso que acontece tudo isso que nós vemos nas reportagens, né? Então, as hierarquias angelicais é algo importante. Os principados, o que é o principado? Principado é um território governado por um príncipe. Então, tem um território. Então, quando Paulo apresenta esse principado, é porque ele tem uma área de limite, é um território, né? É uma área a qual é destinado, né, a um governo.
entendeu? É destinado a um governo. Por isso, quando Paulo aponta as hostes da maldade, e quando ele diz, ele atribui também a principado, ele mostra que aquelas hostes da maldade, ele opera em determinado território, entendeu? Então, isso nos remete, esse principado, quando Paulo distribui essas hierarquias, mostrando que esse principado é um território governado por um príncipe, de um príncipe ou governado por uma classe. Entendeu? Então é isso que Paulo está falando. Principados e potestade. Potestade é o mesmo que qualidade ou condição de quem manda, de quem exerce domínio sobre algo. Então essa aqui já está falando de potestade, está falando de condição de quem manda. Principado é território. Principado é um território limite de atuação. Quando se fala de potestade, já fala da qualidade ou da condição de quem manda. Já é aquela pessoa que está designada para aquela localidade, entendeu? Então Paulo, quando ele apresenta isso, ele está trazendo uma noção dessa organização. Aí ele apresenta aqui, o escritor nos mostra alguns entendimentos sobre isso que Paulo está falando, mas no sentido que Paulo está apresentando aqui aos Colossenses, mostrando essa área de atuação, esses domínios que atuam, esses anjos que têm a sua posição, entendeu? É isso que Paulo está falando, que cada um tem as suas posições, cada um tem suas funções, cada um tem seu ofício, e cada um tem que executar de acordo. Serafins e querubins são classes, são outras duas classes, ou categoria de anjo, sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que a categoria anteriores. O termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgente. Olha que coisa maravilhosa. Os serafins são criaturas sobrenaturais, associadas à glória de Yahvé, e representam a presença, a grandeza e a majestade divina. Ali é quando eles estão no capítulo 6 de Isaías. Que ele viu, Isaías viu os anjos com 2 pés, cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Então eles estavam vendo ali, mostrando que a função dos serafins estava na adoração. Eles estavam lá adorando. O que é que eles diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Então a função dele é estar adorando a Deus, a beleza, contemplando a beleza, a santidade de Deus, dizendo que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que coisa maravilhosa. Então, irmão, adoração. Por isso que muitas vezes as pessoas falam muito sobre o céu, adoram, porque os anjos, esses anjos foram criados para estar adorando a Ele, contemplando a face do Senhor, exaltando a Ele. Então os serafins, ele tem algo muito, muito maravilhoso. Já os querubins já nos remete para guardião. Serafim já nos remete para guardião, sim ou não? Quem pode me dizer aí? Você que está acompanhando, você pode escrever aí, nos acompanhando, que você pode participar. Querubins na Bíblia. Aonde é que vocês viram querubins que dão entendimento daquele que guarda? Onde é que vocês lembram aí? Um Éden, muito bem. Quem estava lá? 2 querubins, foi? Com a espada, flamejante, ninguém podia entrar ali. A outra foi aonde? Isaías 6. Ali foi serafim. Querubim na tampa da arca. A tampa da arca. E também na cortina que ia para o lugar santo do santo. Ali tinha também as imagens de querubins. Então isso significava o quê? Guardião. Ninguém podia entrar, ninguém podia abrir, ninguém podia passar, entendeu? Então os querubins dão o entendimento daquele que guarda, protege. Entendeu? Ele protegeu a entrada do Éden para que o homem não fosse até a árvore da vida e comesse do seu fruto e vivesse eternamente. Então Deus colocou querubins, não serafins, está vendo? Então isso nos mostra que eles têm essa área, esse território, ele tem essas funções. Agora os arcanjos. E os arcanjos? Quem é o mais que a Bíblia destaca aí, arcanjos? Quem pode nos falar aí? Miguel é um anjo que se destaca, É o arcanjo Miguel. Ele se destaca na Bíblia. Nós vemos vários textos que nos falam dele. Alguém pode lembrar algum aí? Judas.
Muito bem. Foi quando Judas traz a mente, né? Nosso irmão Gilmar falou sobre Judas. É quando Satanás contendia com o corpo de Moisés, né? E quem foi batalhar com ele? Foi o arcanjo Miguel. Então, nós dá entendimento que Miguel, ele é um anjo o quê? O que é que não dá entendimento? De batalha, tá vendo? Então, está entendendo que cada um tem a sua função? Como as coisas é muito bem organizado, entendeu? Nenhum ultrapassa o outro, cada um tem suas funções. Então, isso, e eles desempenham isso com responsabilidade, né? Porque sobre ele tem uma autoridade, tem um poder sobre ele, para atuar contra as hostes da maldade, entendeu? Por isso que quando diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, para o guardar e livrar, é porque existe um inimigo que batalha, e os anjos, eles bloqueiam, eles interferem nessa manifestação, nisso do inimigo, entendeu? Então os anjos de Deus, ele tem uma função muito, muito grande, né, no reino dos céus. Então, já vimos a atuação de Miguel, o horário já tá bem vencido, né? Mas vamos fechar lá o quarto ponto, quando fala Jesus e o arcanjo Miguel. A identidade de Miguel. As escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia como príncipe, né? Ali em Daniel, príncipe do seu povo, ele atribui assim, príncipe do seu povo. Por isso que muitos teólogos, ele diz que Miguel era o anjo exclusivo de Israel. Ele aponta como se ele fosse o anjo principal das casas de Israel, né? Eles apontam muito porque vê Israel, porque aqui vê identificando ele como príncipe do seu povo. Entendeu? Então vê essa identificação apontando para isso. Mas ele é combatente, onde Judas, quando ele combateu contra o corpo de Moisés, alguns ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo, mas isso não é, né? Miguel é Miguel, Jesus Cristo. Miguel tem a sua função, né? Miguel está a serviço. Ele é servo, entendeu? Porque até mesmo ele foi criado, ele é servo, ele não tem paralelo nenhum. Mas muitos fazem esse paralelo, achando que Miguel é o próprio Jesus, mas não, isso não é certo. Uma diferença abissal. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença entre ambos. Jesus é Deus, o Criador e transcendente. Miguel é anjo, portanto criatura. Jesus é adorado até pelos anjos, e isso inclui o próprio Miguel. No entanto, Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. Jesus é o Senhor dos senhores e Miguel é príncipe. Não se deve, portanto, confundir o Criador com a criatura. Então, o que nós entendemos com a nossa lição desta manhã? Né? Vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, os irmãos que estão aqui, o que é que nós podemos tirar de conhecimento nesta manhã a respeito dessa revelação tão maravilhosa que nós estudamos, né? Entendemos que os anjos têm as suas funções, foram criados por Deus, né? Eles não são autoexistentes, né? Eles foram assim como nós, eles foram criados em um tempo, foram criados e com propósito bem definidos, adoração e para serviço, entendeu? Então, quando Deus quer alguma coisa executar na terra, tanto no passado como no presente, Deus tem os seus anjos que pode estar mandando a serviço, né? Então, Deus fez isso. Então, os anjos estão a serviço de Deus e a serviço dos santos, que nem nós falamos do início. Então, entendemos isso, sabemos que o anjo, eles são seres espirituais, mas que tem casos que eles se materializaram. Nós entendemos isso, que a Bíblia relata isso, né? Então entendemos isso também. Mas são seres que não são para ser adorados, são seres que estão a serviço de Deus. Então, aqui encerra. Tem alguma dúvida, alguma pergunta aos irmãos que estão aqui? Tem alguma dúvida, alguma coisa a perguntar? Se não tiver, vou estar encerrando. Né, agradecendo a você que esteve nos acompanhando através do Facebook, você que esteve no Instagram. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. No próximo domingo estaremos aqui de novo no mesmo horário, estudando mais uma lição
né, desse tema muito importante para as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E eu passo para o nosso superintendente, Diácono Gustavo. Os irmãos, chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical. Um tema bastante interessante. Robson, dá uma olhadinha no próximo tema, por favor. Um tema bastante interessante para a nossa edificação. Falando ainda sobre a questão de anjos, a gente percebe que as igrejas... Pronto, semana que vem estudaremos sobre a natureza dos demônios. Olha, é um tema bastante interessante. Por isso que essa revista foi eleita a revista que deveria ser mais uma vez estudada. Porque é uma revista cheia de assuntos interessantes. Falar sobre a natureza dos anjos, meu irmão, é um assunto de altíssima qualidade. As igrejas pentecostais falharam muito ao longo do tempo, porque a gente estava acostumado a ir para a igreja e enquanto o pregador estava dizendo assim, Jesus está aqui, irmão, os irmãos ficavam dispersos, mas quando ele dizia, tem um anjo aqui, ei, rapaz, os irmãos gostavam, viu? Os irmãos davam mais valor para anjos muitas vezes do que para a presença do próprio Jesus. A gente foi aprendendo e hoje nós entendemos que a presença que não pode faltar é a de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na passagem do tanque de Betesda, a gente vê que anjos sempre estavam presentes ali, mas aquele homem não foi curado por anjos. Mas quando Jesus apareceu, aí aquele homem, ele recebeu a sua cura. Amém? Natureza dos demônios, tema da próxima lição. Precisamos entender quais são as artimanhas do nosso inimigo, como é que ele se posiciona, qual é como diz a adágio popular, qual é a cocota que ele arma para nós, né? A gente precisa estar aí, ó. Pois é. Os agentes da maldade no mundo espiritual. Precisamos estar atentos para um tema tão importante como esse. Eu convido a você que está nos assistindo em casa, domingo que vem está aqui nesse mesmo lugar. E a cada um de vocês, irmãos, que estão presentes aqui na Escola Bíblica, domingo que vem, estejam aqui. Vamos estudar sobre esse assunto. Teremos 2 classes semana que vem, teremos a classe dos jovens também, para podermos estar estudando sobre esse maravilhoso assunto. Eu convido a todos que se coloquem de pé. Eu acho que terminou aí mesmo, Geraldo. Porque quando dá 1 hora aí, ele termina. O que acontece? Vamos fazer uma oração. Convido o presbítero Geraldo a estar fazendo essa oração. Você está me vendo sem máscara aqui, viu o presbítero Robson sem máscara aqui, mas quando a gente senta, se a gente coloca a máscara, estamos cumprindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, que foi estipulado para não só para Itacaré, mas para o Brasil inteiro. O uso da máscara é obrigatório, quem não usa está descumprindo a lei. Certo? Presbítero Geraldo, oração. Certo. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Paz do Senhor para todos os ouvintes, nesta manhã da EBD, Escola Bíblica aqui de Itacaré. Queremos agradecer você que está aqui presente e você que está online aí, nos assistindo nesta manhã. Eu quero te convidar a orar conosco nesta manhã, agradecendo a Deus por este momento que nós passamos aqui na presença do Senhor. Uma lição, como disse o superintendente Diácono Gustavo, muito interessante, principalmente para uma época que estamos vivendo dessa epidemia, essa batalha espiritual, e nós vamos estar sim orando a Deus, pedindo que Deus venha estar nos guardando em tudo. Curve sua cabeça e vamos orar. Altíssimo Deus e soberano Pai, neste momento, meu Senhor da glória, queremos agradecer a Ti, Senhor, pelos Teus filhos presentes neste lugar, Senhor, por aqueles, ó Pai, que nos assiste, Senhor, meu Deus, online, Senhor, que o Senhor possa estar visitando nesta manhã, Senhor, com os Teus anjos de guerra, Senhor da glória, possa estar dando vitória para cada um dos Teus filhos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este momento, Senhor, nos dá também uma semana em paz, Senhor, e um novo domingo, Senhor, uma nova lição, Senhor, aqui, Senhor, no templo sede da cidade de Itacaré. Deus, que o Senhor possa estar conosco, Pai, nos ajudando em tudo. Isso é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ceia à noite.
Hoje à noite, né, teremos ceia das 18 às 19 horas e das 19 horas às 20 horas, tá bom? Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, desde agora e para todos sempre.